Sejam bem-vindos ao Núcleo Espírita Rosita Pedroso. Mas essa noite nós fizemos a melhor escolha, com certeza. Já estarmos aqui buscando os conhecimentos, subsídios morais, espirituais para a nossa caminhada terrestre. Então, vou falar um pouquinho sobre o núcleo. Às 6h30 já está aberto. Aqueles que quiserem, um aconselhamento, atendimento fraterno, à luz dos princípios da doutrina espírita, podem chegar um pouquinho mais cedo, que daí converse com os trabalhadores que serão encaminhados. Nós temos também a biblioteca espírita, que podem falar com os trabalhadores, desejarem emprestar obras, tem muitas obras ali, aí podem levar, ler, então, aí cada vez pegando esse fruto que também tem aqui para nós colhermos aí. Ao fundo nós temos os horários, temos o mural, mais dúvidas também podem perguntar para os trabalhadores. Nós vamos iniciar. Eu vou fazer uma prece para nós nos harmonizarmos. Antes eu vou pedir para aqueles que estiverem com os celulares ligados, se puderem colocar no modo vibro ou silencioso. Então nós vamos elevar os nossos pensamentos a Jesus, ao alto, rogando a Ele que nos conduza em mais essa noite, que nós possamos estar disponíveis, que nós possamos estar desejosos da sua mensagem, que a mensagem da noite, do seu Evangelho, possa calar fundo em nossas almas, que nós possamos levar conosco em nossos corações, para que possamos na próxima semana, depois daqui, nos próximos dias, estarmos mais conectados contigo, para as ações diárias da nossa transitoriedade aqui pelo mundo, para que nós possamos fazer também boas escolhas, escolhas sensatas, escolhas racionais, com discernimento, que impactarão, então, a nossa existência. Eu peço também aos mentores da casa e agradeço por preparar todo esse ambiente, peço que me inspire e me instrua para a mensagem da noite. Gratidão, Senhor, que assim seja. Assim na terra como no céu. É o tema proposto para hoje, para que nós possamos juntos refletirmos. Sim, sempre juntos. Nós estamos todos aqui em aprendizado. A inspiração vem para todos nós, o conhecimento chega para todos, que nós possamos fazer o melhor uso possível dele e eles estarem aqui sempre junto conosco. Assim na terra como no céu, nós nos lembramos da oração do Pai Nosso. É isso? Com certeza muitos que já chegaram aqui leram já fizeram. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Assim na terra como no céu. Então, qual é a mensagem aqui? Primeira, nós podemos fazer o nosso raciocínio, as nossas reflexões da noite.
que nós somos desejosos de que a vontade do Pai seja feita aqui na terra, assim como é no céu. Qual é a vontade? A nossa vivência dos valores morais e espirituais trazidos por Jesus. Como Ele sempre nos elucidou. Ele veio pelo Pai. E Ele era o caminho. E a mensagem que Ele trazia era de Deus, o nosso Pai. Então, assim na terra como no céu, a proposta é essa. Mas como que nós poderemos realmente, em nossas orações, no Pai Nosso, nossas reflexões, sermos instrumentos, elementos, para que realmente a vontade do Pai se cumpra, assim na terra como é no céu? Que haja essa vivência desses valores morais e espirituais trazidos por Jesus. Que o desejo, então, aqui é a renovação dos quadros e horizontes morais da sociedade. Por meio de quem? Por meio de cada um de nós. Então, é preciso que aqui haja corações que queiram traduzir esses céus aqui na terra. Nós vamos falar, e a mensagem se trata de discernimento. Não é por acaso, né, que eu trouxe uma imagem ali de uma seta que aponta para dois lados. Porque quando nós falamos de assim na terra como no céu, e nós temos o desafio de estar aqui na materialidade, no plano físico, e vivendo os valores divinos, o grande desafio é o que? Nós temos discernimento. Eu trouxe esse trechinho aqui para nós, né? Já irmos então avançando aqui. Esse pequeno trecho é do livro Impermanência e Imortalidade, de Carlos Torres Pastorino, psicografia de Divaldo Pereira Franco, a quem, né, há poucos dias retornou para a pátria espiritual e a quem nós agradecemos por tanto e por tudo e por muito que ele fez por todo o movimento espírita e mesmo aqueles que não se declaram espírita, com certeza. Foram em muito todos beneficiados por Divaldo Pereira Franco. Nossa homenagem, né? Honra então a Divaldo e nós podemos ter convivido com ele em nosso tempo. Nesse tempo, lugar no espaço, nós podemos conhecer. Então, Torres Pastorino traz a seguinte mensagem. A ausência do hábito de introspecção impede ao indivíduo o conhecimento de si mesmo, atribuindo-lhe campo para imagens pessoais que não lhe correspondem à realidade. Nós estamos até, como diz, repisando e fortalecendo a última mensagem quando eu estive aqui. Nós falamos da meditação, que nada mais é o que falamos de Santo Agostinho, do aconselhamento dele, né, da questão de 919 do Livro dos Espíritos, de nós, a cada dia, no final do dia, nós fazendo essa introspecção, que é a meditação, para nós nos avaliarmos, que daí eu trouxe para uma forma mais assim, que pode parecer algo muito do mundo, a meditação, algo assim, não é. É algo muito sério, não é algo frívolo, que o mundo pega, meditar, não. Na verdade, meditar é olhar para dentro. É nós nos avaliarmos e vermos como que nós estamos, aqui, intimamente e internamente. O que em nós precisamos, né, temos que nos empenhar em reformarmos, em nos melhorarmos. E aqui, Torres Pastorino, inclusive esse livro, Impermanência e Imortalidade, é excelente a mensagem. Ele trata de muitas formas de nós no mundo aqui, de trazer para nós essa luz, essa consciência, né, de como estarmos aqui não sendo daqui deste mundo. E nós já vamos adentrar também nessa mensagem. Então, abrindo-lhe campo para imagens pessoais que não lhe correspondem à realidade. Por quê? Se eu não tenho o hábito de estar comigo mesmo, de olhar para dentro de mim, eu começo a me confundir. A mente, né, que é o cérebro em ação, começa a quê? Confundir a vida material, eu no mundo, com eu espírito, eu sou daqui. E nós vamos, né, até trazer alguns momentos aqui práticos para nós também refletirmos sobre nós no mundo, e pode acontecer justamente isso. Se eu não fico comigo, nós não temos esse hábito, como é que eu posso refletir realmente o porquê das coisas,
aonde eu estou, por que eu estou aqui. Muitas questões importantíssimas para a alma. Por isso, mantém-se, né, o indivíduo num estado de distração quase permanente, que lhe dificulta o entendimento dos objetivos essenciais de como comportar-se da maneira mais segura para atingir as metas que parecem distantes e inalcançáveis. Sim, porque se eu me perco, eu não fico comigo mesmo reconhecendo a minha origem divina, o ser espiritual que está momentaneamente transitando aqui, já vai acontecer justamente isso. As metas, as questões do mundo, os conflitos vão me parecer enormes, como se quisessem nos engolir. Os conflitos, as questões, os desafios, ao mal que ainda reina no mundo, a violência, isso vai tomar conta. Agora, eu em reconhecendo a minha origem divina e espiritual, isso toma uma nova proporção. Mais no finalzinho do trecho que eu trouxe, transcorre-lhe a existência como se tivesse um estado de sonho, em que tudo se apresenta impreciso, dúbio. Então nós vamos o quê? Esse estado de sonho é o quê? Nós não estaremos despertos, nós temos que estar despertos. Então, se eu não tenho hábito de me recolher comigo mesmo, e nesse livro ele traz, inclusive no capítulo, só falando sobre meditação, dessa necessidade de, em estando aqui nesse mundo que é impermanente, sim, porque nós somos imortais, o mundo é impermanente, tudo se modifica aqui. Então é bem isso que acontece. Essa é a dualidade que nós não sabemos equilibrar, fazer isso de uma forma assim que nos some e não contribua para ser um peso para nós. Nós vamos falar então daquela seta, né? Entre o estar assim na terra como no céu, o indivíduo aqui, como ter, o que ele quer nos dizer com esse discernimento? Primeiramente eu tenho que ver que o mundo espiritual, essa dimensão espiritual, dimensão de medida, onde eu estou? O que é isso, o que é aquilo? Onde realmente eu estou me localizando? É o mundo das causas. Não é aqui o mundo das causas. Lá, no mundo espiritual, é o mundo das causas. Tudo que nós vivenciamos aqui, cada um de nós, individualmente e em conjunto, em toda a humanidade, né, coletivamente, é o quê? São causas que nós mesmos, como diz, ações que nós fizemos e nos responsabilizamos e estamos aqui. Nada vem do nada. Então aqui não é o mundo das causas. O mundo das causas é o plano espiritual, de onde nós viemos, da nossa verdadeira moral. Então essa é a dimensão. Até porque que eu coloco assim, para nós pensarmos no espírito que somos, e trouxe uma imagem aqui do nosso lar. Porque pensemos bem, a matéria que nós vemos aqui, podemos enxergar, até os convido, né, no estudo ou não, a revisitar a questão 27 de Livro dos Espíritos, que fala que tudo que existe é o quê? Deus, Espírito e matéria. A partir da questão 21, lá do Livro dos Espíritos, da primeira parte, ele vai começar a falar sobre isso, sobre a matéria. Mas a matéria que nós podemos ver, alcançar e enxergar, aqui é qual a matéria? A matéria que está de acordo com o nosso estágio evolutivo aqui no mundo de provas e expiações. Mas aí ele diz o quê? Que a matéria existe em estados que nós ignoramos, ignorais. Então nós desconhecemos. Então nós conhecemos os estágios da matéria aqui, o que não é palpável, nós podemos chamar, o que eu posso pegar, o que eu posso ver. Mas vocês vejam bem, só uma provocação aqui, para a gente voltar para o nosso tempo. Se não tiver luz e escuridão, a gente já não enxerga a matéria. Uma curiosidade que eu li já faz alguns anos, em alguns estudos, que na Índia, eles submetiam um grupo de crianças a ficarem algumas horas diariamente num quarto escuro. Sim, parece cruel. Então não vamos entrar no julgamento, só quero contar a essência da mensagem, que é o quê? Qual era a intenção, né, lá, naquele país, de fazer isso com aquele grupo de crianças? Para ativar a glândula pineal, que é o quê? A nossa possibilidade de enxergar sem estarmos na matéria. É uma curiosidade. Mas nós sabemos qual é a necessidade disso. Há outras formas, né? Não é essa necessidade, mas é uma curiosidade do mundo, né? Fecha parênteses, uma curiosidade do mundo para nós pensarmos.
Então a matéria existe em estados que nós desconhecemos. Porque se nós pensarmos, lá em nosso lar, é matéria, é matéria. Convite ao grupo de estudos para que nós possamos refletir, fazer esse debate e compreender melhor tudo isso. Mas é matéria, em outro estado. É matéria, tem casa, tem todo onde o espírito habita. Então, mas é o mundo das causas, a dimensão espiritual. Mas tem o mundo dos efeitos, que é aqui a dimensão física. Tudo que nós vemos aqui, nós, a nossa vida, nossos corpos, onde habitamos, tudo que a gente utiliza, tudo é efeito. É o efeito de uma causa anterior, que foi planejada, onde nós podemos participar pelos engenheiros celestes antes de vir aqui, relativo ao nosso corpo físico, que material, ou não, né? De acordo com o nosso grau de condições, nós podemos participar ou não desse planejamento. Né? O grau de interferência que cada um pôde fazer ou não foi permitido para nós, com os engenheiros celestes, para que aqui estivéssemos, aí está de acordo com o grau da nossa possibilidade de escolher, de discernir. Então, aqui é todo mundo dos efeitos. Então, é importante nós discernirmos assim. Porque aí a gente começa a dar o valor devido, a quantidade devida a tudo que nós vivemos e passamos aqui. E aonde que nós vamos, então, afunilando um pouquinho, necessariamente para tratar do assim na terra como no céu, tratar o estar no mundo sem ser do mundo. Que em realidade ele não está assim, exatamente descrito. Então nós vamos o quê? No livro de Apocalipse. No capítulo 17, que finaliza a última ceia. Na última ceia. Jesus estando com os discípulos ali, antes, né, de ser preso, tudo. Então se inicia no capítulo 13 de Apocalipse, né? Então aí ele vai tendo aquela conversa, a reunião com os discípulos, e aqui especificamente ele inicia uma oração, né? Para que ele pudesse então rogar ao Pai sobre a relação dele com seus seguidores no mundo. Então, Jesus, ele vem rogar a proteção do Pai para os homens, para nós seres humanos, homens no sentido de seres humanos aqui no mundo. E ele, esse trecho aqui, capítulo 17, então, do Apocalipse, né? Já o quarto livro, finalizando aí, dos versículos 13 a 16 ali, nós vamos achar essa mensagem que se traduz em estar no mundo, sem ser do mundo. Porque ele começa, lá na oração, ele diz assim: mas agora vou para ti, e digo essas coisas ainda no mundo. Não tinha acontecido a crucificação. Para que estejam cheios de meu júbilo em si mesmos. Eu dei-lhes a tua palavra, e o mundo teve ódio deles, porque eles não são do mundo, como eu do mundo não sou. Nós podemos já avaliar nesse primeiro começo, né? Dei-lhes a minha palavra e o mundo teve ódio deles. Por quê? Nós estamos falando dos discípulos e de todos os seguidores, de todos os cristãos, já fazendo essa transposição pedagógica, que o Evangelho, eles estão ali no Evangelho segundo o Espiritismo, ou os textos bíblicos, eles não podem ficar só sendo aquela historinha lá no passado, que a gente vê como se fosse algo que contou e não fazer sentido para nós. Então, quando nós estudamos e viemos aqui nos grupos ou juntos aqui estudarmos, é para a gente refletir justamente como é que a gente vai fazer essa transposição pedagógica. Trazer aquilo que o Evangelho, os ensinamentos, né, que os livros, né, agora, por exemplo, do Apocalipse, nós estamos vendo aqui, como que isso se traduz para mim no mundo? Efeitos práticos, no dia a dia. É isso que nós buscamos, então. À luz da doutrina espírita, é o que nós buscamos. E o mundo teve ódio deles. Porque a palavra que ele passou aos cristãos, o que acontecia na época? Era um predomínio muito grande do mal, não era? O próprio Jesus, o que aconteceu com a mensagem que ele fez? Eles não suportaram, não é? Tanto que o julgaram, o crucificaram, e aconteceu tudo aquilo que nós sabemos. Então, quando a gente pensa, e o mundo teve ódio deles, vamos transpor, exercitar a transposição pedagógica? O que acontece num ambiente, num mundo, onde há mal,
onde, por exemplo, as pessoas estão nessa vida mundana mesmo, terra a terra, não querem saber das coisas do Espírito, e que cheguemos um de nós lá para falar isso, o que vai acontecer? Nós seremos bem recebidos? Não seremos. Porque a maioria ainda, no mundo de provas e expiações, estamos transitando aí, não está, como diz, disposto a ouvir essa mensagem. Que vai lhes trazer um incômodo. Eu vou ter que pensar, né? Eu vou me sentir responsável, então eu não quero conhecer essas coisas do céu, da moral cristã, das leis divinas. Então por isso o mundo teve ódio deles. Dos apóstolos teve, né? Tanto que todos foram, né? Ao transmitir a mensagem, foram muito agredidos, né? Não foram bem vistos. Né? O último, inclusive, foi João, a desencarnar. E quando ele escreve esse livro do Apocalipse, ele está, inclusive, o quê? Exilado lá na ilha de Patmos, lá na Grécia, Mar Egeu, próximo à Itália, fugindo do quê? Do Império Romano, da perseguição dele. Por quê? E por que eles escrevem, nós vemos assim, que o Apocalipse aqui, ele é cheio de códigos, né, de metáforas, de imagem. Porque eles tinham que camuflar isso. Porque havia uma perseguição, se a mensagem fosse dita claramente. É bem isso, o mundo os odiou. Então a mensagem cristã, a mensagem divina para estar no mundo tinha que ser o que? Camuflada. Não podia ser às claras. E era isso que era feito. Por eles. Tem outras cartas, tem outros livros que nós vemos, profeta Daniel, nós vamos ver lá. Mas por que uma linguagem então, não era só pela época, não, porque a intenção era essa, camuflar a mensagem que era trazida, para ela pudesse permanecer. Aí ele diz, porque eles não são do mundo, como eu do mundo também não sou. Eles quem? Os discípulos, os apóstolos, nós cristãos. Nenhum de nós filhos de Deus, mesmo que não somos. Nós não somos do mundo, assim como ele não era. Tanto que nos capítulos aí seguintes aqui, né, desse Apocalipse de João, o que nós vamos ver? Ele é levado a Pilatos e ele diz o quê para Pilatos? És o rei dos judeus? Meu reino não é desse mundo. Porque não se tratava de poder, de um reinado, de títulos, ou de uma construção de uma igreja, de um templo, como inclusive, né, Judas, né, se equivocou ao pensar nisso. Então, meu reino não é desse mundo. É isso que ele diz. E nós ficamos aqui pensando. Este reino está onde? Que reino é esse? Porque nós, às vezes, e muitas vezes, confundimos o quê? Nós interpretamos a mensagem divina com os nossos códigos aqui, dentro da Terra. Nós fazemos uma interpretação equivocada. Então nós achamos, né? Nem pensando, apenas a gente faz um achismo aí, de que, por exemplo, Deus precisa me perdoar. Mas Deus é puro amor, pura justiça. Nós não alcançamos. Ele nem se zanga para perdoar. Nós sim, mas nós fazemos isso. Nós comparamos com, eu vou perdoar alguém. Mas Deus ele nem se zanga com nós. É a forma de nós olharmos. Então, discernimento. Discernir, essa capacidade de ver com clareza, distinguir as coisas. E ele repete: eu não vos peço que os tire do mundo, mas que o protejais do mal. Que os protejas do mal. Eles não são do mundo, como eu também do mundo não sou. Ele pede, então, que proteja do mal. Porque o mal não deseja que a mensagem de Cristo, a mensagem divina, se espalhe. Que seja colocado em todos os ambientes. E nós vemos isso claramente no mundo de hoje. Os espaços ainda. Né? Que a mensagem cristã, a mensagem do Evangelho, a mensagem divina, para alcançar alguns espaços não é possível, é até proibido. Que ela se espalhe realmente por tudo. Porque, até eu lembrei algo aqui. Kardec dizia assim, sobre estar no mundo, sem ser do mundo, e a questão do ódio e do mal. Que o batismo de toda grande ideia sofre perseguição.
as ideias que vão transformar o mundo, que são boas, que vão nos elevar, nos conduzir para o mais no sentido de evolução moral, elas sofrem perseguição. Lá atrás era assim e ainda hoje é. Um pequeno trecho de Estar no Mundo Sem Ser do Mundo, que eu recordei e fui buscar aqui, neste livro aqui, Peregrinos e Forasteiros, que traz uma mensagem de Pedro. É o livro Levantar e Seguir, Chico Xavier, por Emmanuel. Pedro, em se dirigindo às comunidades do cristianismo de todas as épocas, disse: todo título terrestre, todos os títulos terrestres, é uma experiência transitória. Somente os raros homens que sabem honrá-lo como patrimônio emprestado pelo Pai conseguem imprimi-lo no livro de sua vida eterna. É onde nós precisamos do discernimento, nós confundimos. O poder, os títulos terrestres, tudo que nós angariamos aqui na matéria, para quê? Para contribuir com a própria matéria. Porque o Espiritismo não proíbe nada. Alguém, semana passada, sabendo, né, que sou espírita, veio me perguntar: é verdade que o Espiritismo não proíbe o divórcio? O Espiritismo não proíbe nada. Não é? Porque de acordo com Jesus nos trouxe, nós temos o livre-arbítrio e a escolha tem que ser nossa. Porque se a escolha for imposta, eu não tenho merecimento, não tenho mérito. Não é? Então é tudo isso, é questão de mérito. E ele vem aqui, nós somos peregrinos e forasteiros. O que nós temos que nos reconhecer, então discernir aqui? Nós não estamos aqui, não estaremos aqui perenemente. É só uma passagem. A matéria aqui, as cidades aqui, o mundo, tudo é um cenário para que nós possamos o quê? Evoluir, experienciar ainda na matéria mais densa, que nós ainda aqui habitamos com o espírito, todas as coisas que são possíveis aqui no plano físico. No caso, a Terra, que está nesse momento de transição. E quando nós falamos de transição, pode passar pela nossa cabeça que vai ser algo assim: eu estou aqui em provas e expiações e passo para cá. Eu gosto de pensar no arco-íris, porque ao longe nós vemos as coisas assim tão bem divididas, né? Mas se nós nos aproximarmos muito, nós não vamos conseguir perceber em que momento uma cor se transforma, passa a ser outra cor. Quer dizer, isso é assim, ó. Quando eu estou com o pé aqui, com algumas conquistas morais, tem alguma atrás lá para fazer. Então a gente vai fazendo isso aqui. Transitando, não é uma linha que eu cruzo de repente. E já estou lá. Por isso que nós não podemos permitir o julgamento. Porque em muitas questões eu posso estar bem, moralmente feito, né? Minha evolução, minha reforma, e outras questões não. Cada um tem o seu estágio de estar caminhando, tá, em direção. Então nós somos peregrinos e forasteiros neste mundo. Lembrando a questão 799 de O Livro dos Espíritos, de que maneira o Espiritismo contribui para o progresso, destruindo o materialismo, que é uma das chagas da sociedade. Ele fez com que os homens compreendam onde se encontram seus verdadeiros interesses. Deixando a vida futura de estar velada pela dúvida, o homem percebe melhor que, por meio do presente, lhe é dado preparar o seu futuro. Presente. O que chama a atenção aqui? Os espíritos. Respondendo essa questão de Kardec. Presente. Porque muitas vezes eu fico no passado ou no futuro. Uma das grandes questões do mundo é a ansiedade. E só no presente eu posso fazer minhas conquistas morais, minhas melhores escolhas. Não há como as que eu fiz já estão feitas e não há como eu antecipar as que eu irei fazer, que eu vou vivenciar. Então nós temos que procurar e lembrar de estar no presente. Porque passa tão rápido, muitos falam, já passou, a vida passou, eu não aproveitei, não fiz o que eu devia. Porque todo momento nós temos que lembrar de estarmos no presente. Inclusive existem obras fantásticas, filosóficas, não espíritas, de grandes escritores que trazem essa importância. De nós estarmos nesse estado de presença. O que é um estado de presença? É estar onde eu estou. Nesse momento eu estou aqui agora, eu estou muito honrada de estar com vocês, refletindo, estudando, até aqui que estamos.
Ah, quem que pula forte? Eu também eu muitas vezes estou constantemente aí, também aprendendo, escutando o evangelho onde vocês estão. O que a cabecinha faz? Ah, onde foi? Presença. E quem que faz isso? É o espírito? Não, é a mente, é o ego. É o ego que transita aqui, que tem os interesses transitórios, que nós precisamos, inclusive, mas que nós precisamos, então, discernir. Fazer as escolhas certas. Neste momento, eu estou aqui, eu já cheguei, o ego me trouxe aqui, eu tomei a atenção necessária, eu deixei lá em casa tudo certo como precisava, fiz todas as minhas obrigações terrenas que o mundo pede, ok. Mas agora eu estou aqui. Então eu tenho que estar em presença. Então eu puxo de volta. A cabeça pulou, volta aqui. Porque a mente, que é o cérebro em ação, quer estar constantemente pensando. E por isso que a meditação nos traz benefícios. Para nós domarmos, né, esse macaco, né, os chineses têm um modo de dizer que a mente é macaco louco, fica pulando de galho em galho o tempo todo. Eu gosto dessa imagem, né? A imagem ajuda a gente a sentir, né, o que é realmente a nossa mente. Então o Espiritismo, como que ele contribui para o progresso? Destruindo o materialismo. Por quê? Uma coisa que também é uma outra reflexão nossa, o Espiritismo. Qual é a ênfase? O que nós estudamos? O Espírito. O mundo original, o mundo das causas. O mundo, o plano material é secundário. E nós aprendemos, então, com o Espiritismo, a ter discernimento de estar o que é da matéria, o que não é, e a como, em muitos pontos do Evangelho, nós vamos ver alguns aqui, estarmos aqui. Sabendo, cientes de que não pertencemos aqui. Mas nós temos que ter esse momento de recolhimento, que é o Espírito, nós conosco mesmo. Esse cultivo de nós mesmos. Trouxe um trechinho aqui, está no capítulo 17, item 10 do Evangelho segundo o Espiritismo. Desafios, são os nossos desafios. Homem no mundo. Em muitos momentos e trechos no Evangelho, e ele traz grandemente isso para nós, né, aprendermos, né, estarmos conscientes para lidarmos com os desafios terrestres. E no Homem no Mundo ele vem trazer justamente isso. Como eu disse, algumas elucidações para nós, de que nós podemos fazer esse trânsito. Então. Não julgueis, todavia, que exortando-vos incessantemente a prece e a evocação mental, pretendamos vivais uma vida mística, que vos conserve fora das leis de sociedade onde estáis condenados a viver. A espiritualidade vem dizer isso aqui. Então, essa convocação, dessa conexão com Jesus, com as coisas de Deus, ele não está querendo dizer que nós vivamos essa vida mística. Não. Nós precisamos só, no momento que nós estamos na nossa obrigação diária, então, discernimento, de estarmos no mundo, as nossas responsabilidades daqui da matéria, nós estarmos lá. Podemos, com certeza, e é algum problema estarmos no mundo, trabalharmos, adquirirmos riqueza, como eu disse há pouco. Sim, se nós somos aquela pessoa que seremos um grande empresário, quantas pessoas nós vamos empregar, fazer bem para as famílias? Nós podemos fazer que o mundo evolua em ciência, em moral, em muitas formas, intelectualmente, muitas formas nós podemos fazer isso. Então, não é para viver uma vida mística, fora da lei de sociedade. Então, nosso aprendizado maior é aqui nessa convivência com os outros, são diferenças que vai falar agora daqui a pouco, inclusive. Por quê? Se nós nos retirarmos, né, e ficarmos insulados, o que está acontecendo? Eu não vou ter esse plano de convivência, não vou aprender. Não vou aprender a ser tolerante, não vou desenvolver minhas virtudes. Essa é a grande questão. Essa fuga. Agora, nós necessitamos estar a só sim, que é o deserto. Rossando Klinger tem um livro excelente que chama O Deserto. E fala bem disso. Dessa necessidade que nós temos de estar a sós. Mas são momentos em que nós nos retiramos para o quê? Nos fortalecemos para depois retornar, então, o quê? Ao mundo. Não, ele diz, né? Não é isso que ele está nos concitando. Vivei como os homens da vossa época. Sim. Sois chamados a estar em contato com espíritos de natureza diferentes, de caracteres opostos, que é o que comentamos. Sede joviais, sede ditosos, mas seja a vossa jovialidade a que provém de uma consciência limpa.
Sejam joviais, ditosos. Joviais no sentido de, nós voltamos à juventude, essa juventude de espírito, de ânimo, de alegria cristã, de estarmos uns com os outros. Mas vai ter momentos que eu não estou bem, que eu estou de mal, ok, mas são momentos que não pode ser uma constante essa nossa vida. Então nós temos que discernir, nos observar, mas já faz muito tempo, eu estou me comportando muito assim ultimamente, então o que eu faço? Então eu tenho que ter esse discernimento de ver, olha, pensar aqui. Já faz muito tempo que eu estou assim, eu não estou sendo jovial, cadê minha alegria? Continua no item 10. Pincei alguns pontos, é excelente, né? Mas, inclusive, irmos lá e ler, porque faz muito bem para a alma. Para a alma, eu disse, para o corpo é o alimento. Aí vai lá, chega, janta, toma, para a alma deu o evangelho. Não consiste a virtude em assumires severo e lúgubre aspecto. Lúgubre é triste, é fúnebre. Por quê? Isso não é virtude. Mas nas gerações passadas nós observamos muito isso, que havia essa confusão de que eu ser uma pessoa religiosa, cristã, eu estar afeto a alguma religião, era isso. Eu tinha que ter aquela cara séria. Não é uma pessoa que não é alegre. Não é. Então não consiste a virtude nisso, em assumir esse aspecto. Essa seriedade. Não é isso. Não é e mesmo porque isso não nos traduz. Não é a nossa evolução moral, não traduz verdadeiramente isso. Em repelirdes os prazeres que as vossas condições humanas permitem. Sim, porque tem muitos prazeres. Olha que beleza, que lindo que é o nosso planeta escola. A natureza, nós estarmos em natureza, nós nos reunirmos com nossos amigos, com os nossos familiares. Quantas oportunidades são prazeres da vida. O alimento, olha quanto alimento, quanta fartura aqui no nosso planeta, para que nós possamos nos alimentar, e sim, isso também é um prazer, ok. Então não se trata disso. Aquele, pois, que se isola, priva-se voluntariamente do mais poderoso meio de aperfeiçoar-se, não tendo de pensar senão em si, sua vida é a de um egoísta. Se nós nos insularmos, afastarmos muito e não quisermos conhecer, nós fatalmente cairemos no egoísmo. Além do ego, dos interesses imediatos que nós precisamos e temos que cuidar das nossas responsabilidades, mas nós vamos fazer o quê? Na ênfase nisso, na doutrina do eu. Essa é uma doutrina do eu, não cai no egoísmo. Eu trouxe esse trecho muito interessante, eu tinha guardado esse recorte fazia tempo e a espiritualidade me inspirou para trazer para nossas reflexões aqui. Do livro Minha Família, O Mundo e Eu, Raul Teixeira, o médium Camilo, o espírito. Evita tudo o que caracteriza desequilíbrio, desarmonia, sobre as máscaras de pretensa alegria. E continua. Afasta qualquer tipo de droga do teu evento, a começar dos alcoólicos, que costumam abrir portas a outras substâncias ilegais. Então, ok, a festa, nós participamos de festa, nós estamos no mundo. E é para isso que nós viemos aqui e nós nos melhoramos e buscamos evolução, para que nós saímos do mundo, a vida de convivência. As festas, os prazeres, ok, mas deles só vem chamar atenção para o equilíbrio. Evita tudo que caracteriza desequilíbrio e desarmonia. E geralmente, com essas substâncias, que é o álcool, outras, isso vai acontecer. Porque nós saímos da alegria cristã para a euforia. O estado de euforia não é uma alegria. É uma alegria da alma. É algo produzido, que tem a ver com matéria, com sensação, não com sentimento. Aí vai muito para o corpo. Então é esse equilíbrio que nós temos que buscar. É a balança, né? Quando a gente vai olhando, olha para um caminho ou para o outro. Onde é que eu estou? A filosofia Pérez, o caminho do meio, o caminho do equilíbrio. E é bonito a gente ver isso nas obras filosóficas. O caminho do meio. Espiritismo e consciência. O que o Espiritismo nos traz? Então, essa consciência. De onde nós estamos, por que nós estamos e quem somos nós. Quando nós vemos consciência, os últimos serão os primeiros, naquela parábola, os trabalhadores da última hora. O que muitos de nós pensam?
Não, mas não foi interessante. Quem chegou primeiro tem direito. É onde nós confundimos aqui, meus irmãos. Né? As leis divinas com as leis terrestres. O mundo não é uma fila. Não é. E de repente eu chego numa empresa, num emprego, alguém chega depois, tem uma promoção, nós ficamos assim, nós revoltados. Eu cheguei primeiro, mas não é uma fila. Essa parábola nos traduz bem isso, os trabalhadores da última hora, nos traz essa consciência. Não é uma fila. Não é isso. É mérito, é merecimento. Alguém chegou depois e já tinha uma bagagem, vamos falar já que nós estamos falando do plano físico, fazendo a transposição, maior que eu, de estudo, de qualificação, ok. No centro espírita, não é? Na nossa casa, vamos trazer para dentro da nossa casa. Tem pessoa que está há muito tempo, o outro chegou, já está fazendo isso aqui. Qual o problema? Não é fila. Não é fila, nós estamos tomando o quê? Pelos valores mundanos. Aliás, o que são os valores? O valor é uma quantidade que eu atribuo a um princípio. Não é? Calma. Não é tão difícil assim. Vamos traduzir. A quantidade que eu atribuo ao princípio. Por exemplo, o valor ética. Né? Em que grau a ética está na minha vida para ser seguida ou não? Então, os meus valores, eles são morais, ok, ética. A ética, olha, eu posso ser ético aqui, naquela situação, mas ali já não. Então, os meus valores são o quê? Mundanos. Então, uma pessoa de valores, como nós chamamos, uma pessoa de valores não significa que ou nós, eu me dizer, eu sou uma pessoa de valores, ou cada um de nós. Não significa que nós estamos, ok, com a evolução, eu tenho meus valores. Qual que é o seu valor? O valor dinheiro é qual para você? Ele é de 1 a 10? 10? É perigoso, porque eu posso trapacear, subir nos outros, fazer o que for pelo dinheiro. Não, o dinheiro é um valor mediano. É 1, 2, 3, 4, 5. Que valor tem aqui? Porque ele é necessário, mas eu tendo que enganar, ludibriar alguém pelo dinheiro, eu não vou fazer, ok? Então, meus valores são materiais ou espirituais morais? Isso que é um valor. Que quantidade eu atribuo àquele princípio? Né? O valor liberdade, o valor vida. Porque se o valor vida é pouco significativo para mim, nós vemos a violência. Né? Quantas violências? Fez uma coisa que eu não gosto, eu vou lá tirar a vida da pessoa. Né? Você não vai ficar mais comigo? Ok, não fica comigo. Você entendeu? O valor é isso. Quais são os seus valores? Quais são os nossos valores? Eu tenho que olhar para isso também. Pensar, que valores? Em que grau tal coisa tem essa importância para mim? Os ensinamentos cristãos. Em que grau? Lá dentro da casa espírita, do meu templo, do budismo, da minha igreja católica, seja qual for o templo, onde eu estiver, ok, lá dentro é tudo bem, mas lá fora já não. Lá fora já não. Aí eu jogo o meu papel no chão, entendeu? Vai entupir o beco, vai casar uma, mas é só um papel. Será? É só um papel. Então é isso que nós temos que olhar. Para isso, esse olhar para dentro. Então, esse meu reino, né, desse mundo, como nós falamos de consciência também, então a realeza é uma realeza moral e não terrena. Outra coisa que eu lembrei que nós trazemos, o ter e o ser, tem a ver com apego. Né? Qual que é o mais importante, o ser ou o ter? Porque eu levo minha vida, eu vou ficar anos, eu só conquistar, eu quero bens materiais e nada de errado com isso, ok, plenamente possível. Mas se eu coloco isso acima de tudo, eu não vou enriquecer dos valores espirituais e morais. Né? O que está acima? Ter e o ser. Cadê o discernimento? Eu tenho que discernir isso. Idolatria. Muitas vezes nós nos perdemos no mundo porque idolatramos. Se não me engano, né, posso estar enganada, creio que não. No capítulo 20 de Missionários da Luz, o benfeitor Alexandre fala sobre idolatria. Ele estava no grupo, fez todo o trabalho com André Luiz e ao final ele ia para outras paragens realizar outros trabalhos em nome do Cristo. E o próprio André Luiz e outros ficam tristes e começam a ficar, daí ele faz uma palestra muito linda e depois uma oração falando sobre isso. Que nenhuma criatura humana encarnada ou não
nenhuma criatura humana, lá no plano espiritual ou aqui, deve ocupar o lugar, né, em nosso coração que o Cristo deveria ocupar. Porque muitas vezes acontece isso, nós idolatramos alguém, a pessoa erra, pronto, a gente se perde porque a pessoa errou. Admirar, sim, ok, nós devemos admirar. E podemos, né, honrar, admirar, se espelhar em alguém. Mas não fazer essa idolatria de colocar na pessoa algo que ela não é ainda. E nenhum de nós é. É outra forma de nós cairmos. Eu idolatro alguém é, pronto. Não, nós vemos isso constantemente. Dentro das religiões ou fora, isso pode acontecer. Então, esse nosso, sim, a mente, né, esse querido da mente, pensar, sentir e agir. Como é que eu penso, como é que eu sinto, como é que eu acho? Esse estar no mundo, sem ser do mundo, eu tenho uma imagem de uma metáfora assim, esse caminhar, quando nós mudamos o passo. Se eu ficar parada aqui, eu estou em equilíbrio, ok, né? Mas eu estou evoluindo? Não. A hora que eu dou o primeiro passo, eu ergo aqui, há um desequilíbrio, né? Mas eu me coloco em caminhada, né? Ah, mas eu corro o risco de errar, porque o mundo, eu vou ficar quietinha, porque vai que eu erro, eu vou estar aqui, lidar com dinheiro não é bom, lidar com poder, eu não vou saber lidar. Mas se eu ficar aqui, não sai do lugar. Então, um caminhar, ora um pé está em cima, está nos céus, o outro está embaixo. Então, esse caminhar, que nós possamos nos movimentar, é isso. Entre a terra e o céu. Ora aqui, ora lá. E aí nós nos movimentamos, evoluímos, nós caminhamos. Nós buscamos o mais para a nossa vida. A transfiguração de Jesus, bem rapidamente, eu já vou finalizar aqui. Do que se trata? Porque Jesus, no momento, eu não vou dar todo o contexto aqui, para nós podermos nos encaminharmos para o final. Jesus convida Pedro, Tiago e João para subir no monte, o Monte Tabor, para orar com ele. E lá acontece a transfiguração. Jesus se ilumina, eles narram, né, em alguns textos evangélicos, que tudo se ilumina e ele começa a se transfigurar. E aparece Moisés lá e Elias, os profetas. E ele conversa com eles, e eles narram que são momentos assim que transcendem, né, a capacidade de sentir. São momentos maravilhosos que eles vivenciam com Jesus. Mas para a nossa reflexão, o que eu quero trazer? Aí chega, acontece todo esse momento maravilhoso, Jesus se transfigura, e eles ficam extasiados assim, e Jesus fala, agora nós vamos retornar, vamos descer do monte. E eles pedem, mestre, nós não queremos descer, vamos montar nossos tabernáculos aqui, as tendas, e vamos aqui ficar. E Jesus falou, não, mas é necessário descermos. Era necessário descer, para estar com os companheiros e as aflições humanas. Nos vales, no charco, onde exala a podridão, e ele fala lá, e onde as flores exalam perfumes. Então é necessário. Então o que acontece? Muitas vezes nós viemos aqui, aí eu quero permanecer aqui, é tão bom, eu estou aqui, é ótimo, porque é um ambiente preparado, é um ambiente de boa leitura, do que nós, assim, boas, tudo que é de espiritualidade. Nós vamos para o mundo, não. E chegamos em casa, não fazemos o evangelho no lar. Porque daí eu me sinto tão bem aqui, porque em casa não. Porque eu não tenho o hábito da oração, da boa leitura, uma leitura edificante, assistir coisas de qualidade, coisas que espiritualizam, que trazem reflexão. Então a importância do evangelho no lar. Mas para finalizar, no Apocalipse de João, um pouco mais para frente, no capítulo 21, João narra assim: E eu, João, vi a cidade santa, a Jerusalém nova, que da parte de Deus descia do céu. O que é a Jerusalém? A Jerusalém descendo no céu. Assim na terra como no céu. São os valores cristãos e morais. É o bem, é o amor já praticado. Ele viu isso neste momento. Então é trazer esses valores para o mundo. Mas quem irá trazer esses valores? Porque ele fala assim também, a Jerusalém de cima descendo para a Jerusalém de baixo. A Jerusalém de baixo é o que? A humanidade, somos nós aqui. E ele viu isso, afinal. Mas para que a Jerusalém, essa Jerusalém de cima, que são os valores morais, divinos, possam vir, descer até nós, é preciso corações.
de quem os traga para a terra, e estes seremos nós, meus irmãos, cada um de nós, deste nosso empenho de nos mantermos conectados com a mensagem cristã, vindo, buscando, evoluindo, para que seja verdadeiramente e em breve, assim na terra como é no céu, que a terra seja um retrato, então, das coisas divinas, celestes, do amor, dos valores morais e espirituais trazidos por Jesus. Que nós possamos ter bom ânimo e consigamos, então, nos manter com esse discernimento, dando o valor devido a estarmos aqui. Porque somos espíritos, daqui não somos, retornaremos. Gratidão, meus irmãos. E eu já sigo com vocês, então, vou fazer a prece. Gratidão, Senhor, porque estivemos reunidos pela Tua mensagem, que é uma mensagem de luz, que essa mensagem nos fortaleça, Senhor, em volta das nossas almas, que nós possamos, a todo instante, estar contigo, para que possamos fazer o discernimento necessário desta convivência, que aqui viemos evoluir, e para que ao final possamos dizer-te, Mestre, que fomos fiéis até o final. Que possamos nos conduzir para casa, Senhor, sob a Tua presença, e com essa mensagem ao longo de mais esta semana. Que assim seja.